Jesus Cristo, após sua ressurreição, visita o povo no continente americano e os ensina no Templo de Abundância. Assim como no Sermão da Montanha, Cristo apresenta uma lei maior, uma lei que transcende a lei de Moisés e nos convida a viver de acordo com os princípios mais elevados do Evangelho. Para compreendermos melhor o que Cristo ensinou ao povo, precisamos lembrar o propósito da lei de Moisés. Como é dito em Jacó 4:5, essa lei foi dada para direcionar a alma para Cristo. Era uma lei que servia como um tutor, preparando o povo para o evangelho completo que Cristo traria. Através de mandamentos específicos, o povo de Deus, ao viver essa lei, era continuamente lembrado de que algo maior viria. E esse algo maior estava diante deles no momento em que Cristo proferiu suas palavras. Ele deu a si mesmo como o cumprimento da lei anterior. Ele disse: "Eis que eu sou a lei e a luz." A lei de Moisés preparou o caminho para Cristo, e agora ele estava entre eles, apresentando uma nova maneira de viver, uma lei espiritual e de maior responsabilidade. Entre os ensinamentos de Cristo, um dos convites mais desafiadores que ele fez foi: "Quisera que fosseis perfeitos." Quando lemos essa passagem, é natural nos sentirmos inadequados. Afinal, quem de nós pode alcançar tal perfeição? Porém, a chave aqui não está no que podemos alcançar imediatamente, mas no convite que Cristo faz. Ele não espera que sejamos perfeitos agora, mas que estejamos dispostos a trilhar o caminho que nos levará à perfeição. Cristo não nos chama à perfeição sem antes nos oferecer maneiras de nos aproximarmos dele. Ele começa seu sermão com uma bem-aventurança que toca os corações dos humildes. Bem-aventurados são os pobres em espírito que vêm a mim, porque deles é o reino dos céus. Esse é o primeiro passo na jornada para a perfeição, reconhecer nossa própria necessidade de ajuda, de graça, de um Salvador. Ele nos lembra que a salvação e a perfeição não são coisas que podemos conquistar sozinhos, mas que dependem de nossa disposição em vir a Ele. Assim como a lei de Moisés preparou o caminho para Cristo, essa nova lei apresentada no Templo de Abundância também é um guia, mas agora para a santificação em Cristo. Ao nos ensinar a ser humildes, a perdoar, a amar os inimigos e a praticar a justiça, Jesus está nos mostrando como podemos nos tornar mais semelhantes a Ele. É uma lei de transformação interior. Ele não nos chama apenas a mudar nossas ações exteriores, mas a mudar nossos corações. Essa transformação só é possível quando nos achegamos a Cristo, porque Ele é o único que pode nos salvar e aperfeiçoar. Como Ele disse em 3 Nef 15:9, "Confiai em mim e perseverai até o fim e vivereis." A perseverança até o fim é um convite a permanecer firme nesse processo de mudança contínua, de crescimento espiritual e de esforço constante para sermos melhores a cada dia. O caminho que Cristo nos convida a seguir não é fácil, e a perfeição pode parecer uma meta distante, mas é importante lembrar que o foco não está apenas no destino, mas também na jornada. Cristo nos convida a caminhar com Ele, a confiar em Sua graça e a seguir seus ensinamentos. Quando sentimos que não somos suficientes, é nesse momento que Ele nos convida a ir a Ele, porque Ele é suficiente. A grande promessa do Evangelho é que ao nos achegarmos a Cristo, Ele nos transforma. Seu convite, "Vinde a mim e sede salvos", não é uma exigência para que sejamos perfeitos antes de nos aproximarmos dele, mas sim para que venhamos a Ele como somos, e Ele nos ajudará a nos tornar aquilo que devemos ser. O Salvador nos ensina a sermos humildes, a buscar a retidão e a deixar nossa luz brilhar, não para nossa própria glória, mas para glorificar o Pai Celestial. Ele nos desafia a fazer algo muito difícil: perdoar nossos inimigos e amar aqueles que nos fazem mal. Isso exige que tenhamos um coração moldado pelo seu exemplo, disposto a oferecer amor mesmo em situações difíceis. Além disso, Cristo nos lembra que os verdadeiros discípulos colocam seu coração nas coisas celestiais e não nas riquezas deste mundo. Isso significa que devemos sempre buscar os tesouros que perduram, como a fé, a esperança e a caridade. Também é essencial que evitemos julgar os outros, focando primeiro em nossas próprias imperfeições, com o objetivo de melhorar e ajudar os demais com amor. O Salvador
faz promessas poderosas àqueles que acreditam em sua palavra por meio da fé e do Espírito Santo. Mesmo que a maioria de nós não tenha visto ou ouvido Jesus em pessoa, como o povo que ele visitou em abundância, somos bem-aventurados ao acreditar por meio do testemunho dos profetas e das Escrituras. Ele declara que aqueles que acreditarem nas palavras dos apóstolos e se humilharem sendo batizados, receberão o Espírito Santo e terão a remissão de seus pecados. Essa é uma promessa de bênçãos espirituais grandiosas, que nos aproxima de Deus, mesmo sem uma experiência direta com o Salvador. Podemos conhecê-lo e compreendê-lo através do Espírito Santo. Isso reforça o poder do Espírito em nos ensinar, testificar e nos guiar à verdade, mesmo que não tenhamos a oportunidade de ver o Salvador fisicamente. Cristo nos fala que irá reunir a casa de Israel, prometendo que os gentios, por sua fé, serão abençoados. Os gentios que crerem em Cristo por meio do Espírito Santo serão instrumentos no cumprimento do convênio de Deus com Israel. Eles ajudarão a reunir o povo do Senhor, espalhado pela incredulidade, e levá-los a conhecer o Redentor. Mesmo sem uma visão direta de Cristo, podemos nos achegar a Ele com plena fé por meio do Espírito Santo. Somos abençoados pela fé que nos conecta ao Salvador e por nossa participação em seu plano grandioso de redenção. Jesus Cristo ensina que não basta evitar o assassinato, mas que devemos eliminar a raiva e as contendas de nossos corações. Ele nos chama a reconciliar-nos com nossos irmãos antes de oferecermos qualquer sacrifício a Deus. Isso mostra que nossos relacionamentos e nossos sentimentos internos têm grande importância para o Senhor. Ele fala sobre a imoralidade. Nos ensina que o pecado não começa apenas com o ato em si, mas com os pensamentos e desejos impuros. Somos chamados a manter a pureza não apenas em nossas ações, mas também em nossos pensamentos. O Salvador nos alerta contra a hipocrisia. Ele nos convida a orar em segredo com sinceridade, sem a intenção de sermos vistos ou elogiados. A oração verdadeira vem do coração e deve ser um ato de comunicação genuína com Deus. Da mesma forma, o jejum não deve ser um ato de autopromoção, mas um sacrifício feito em segredo, com um coração voltado para Deus. Para purificar os desejos de nosso coração, precisamos desenvolver um relacionamento mais profundo com o Senhor, o que inclui buscar sinceridade em nossas ações e orações e estarmos dispostos a eliminar pensamentos e sentimentos impuros. Por meio da oração, do jejum e da constante busca por uma mente e um coração puros, podemos nos aproximar de Cristo e viver de acordo com essa lei maior. Ao refletirmos sobre o convite do Salvador em 3 Nefe 14:7-11 para pedir, buscar e bater, somos lembrados de sua infinita bondade e de seu desejo de nos abençoar. Ele promete que ao buscarmos com fé, Ele nos concederá boas dádivas. Contudo, a pergunta que devemos nos fazer é: o que são essas boas dádivas? E como podemos pedir de maneira que esteja de acordo com a vontade de Deus? Isaías 55 nos ensina que os pensamentos de Deus não são os nossos e que seus caminhos são mais elevados. Embora muitas vezes possamos pedir coisas que consideramos boas, Deus vê de uma perspectiva eterna. Ele sabe o que é melhor para nós, mesmo que não compreendamos plenamente. Quando nossas orações parecem não ser respondidas da forma que esperávamos, podemos confiar que o Senhor tem um propósito maior, alinhado com nosso crescimento espiritual. Nefe foi abençoado porque ele não buscou sua própria vontade, mas a de Deus. Isso é crucial. Quando pedimos de maneira alinhada com a vontade do Senhor, com o desejo de promover o bem e a justiça, nossas orações são mais poderosas. O Senhor nos lembra que devemos buscar, estudar e ponderar antes de pedir. A oração eficaz não é apenas pedir de forma passiva, mas envolver nosso coração e mente para compreender a vontade dele e seguir suas instruções. Se você gostou deste vídeo, ajude nosso canal a crescer. Compartilhe com quem você ama e, caso permitido, nos grupos de WhatsApp da igreja que você faz parte. Se inscreva no canal, deixe um like e ative o sininho das notificações. Até a próxima!